Olá, tudo bem com vocês? Sou Jaqueline Pires Bertoli, médica veterinária holística e sistêmica, e hoje eu vim trazer para vocês esse vídeo, um tema que, apesar de ser muito delicado, é bem importante a gente falar sobre ele, até porque as pessoas vêm me perguntando muito sobre esse tema, então eu acho bem importante estar trazendo isso para vocês. E a pergunta que me fazem muito é: como eu posso ajudar alguém que está em luto, né? Ou como eu mesma posso lidar com esse luto dentro de mim, tá? Então, primeiro, nós precisamos aí retornar um pouquinho e entender o que é o luto, né? Quando necessariamente uma pessoa próxima está passando por esse luto ou eu mesma. Geralmente a gente liga muito a questão do luto, né, esse processo de luto, a perda, né, de alguém pela morte, geralmente, de um ente querido, de um animalzinho. E na verdade, o luto ele pode estar associado a várias outras coisas, porque o luto ele é um rompimento de um vínculo. Então, independente, né, de ser pela morte, né, o rompimento desse vínculo, mas também um rompimento de um relacionamento entre um casal, um rompimento de uma amizade, né? Então qualquer tipo de rompimento de vínculo, até mesmo de um emprego, né, de um trabalho que eu estava ali há muito tempo. Então tudo isso se caracteriza pelo luto, tá? Então é importante a gente entender que esse luto, ele não é só ligado a essa questão, né, de perder alguém ou um bichinho pela morte, mas também está associado aí a outras coisas, né, como a uma coisa que para mim era muito importante, tá? Então é o vínculo que eu tinha com esse lugar, com essa situação, com essa pessoa, com esse animalzinho, tá? Então isso é importante a gente pontuar, tá? Outra coisa que a gente precisa entender como eu posso estar ajudando, né, alguém no luto. Primeiro, né, que o que incomoda mais geralmente a gente tá observando, né, algum ente querido, algum amigo passando por luto, muitas vezes aquela impotência, né, quem tá ali próximo de apoio se sente impotente em relação àquela situação. Então, primeiramente aqui, o que eu vou passar para vocês a questão como eu posso ajudar, mas no meu lugar, né? Então, no meu lugar que eu tenho ali ao redor daquela pessoa. Então, como esposa, como marido, como amigo, né? Porque muitas vezes a gente não tem como sair do nosso lugar para ajudar o outro, porque acaba ficando pesado. Eu pego o destino do outro para mim, né? E aí entra naquela questão mais a visão sistêmica, o quanto eu quero, né, dominar tudo, controlar tudo, e inclusive como o outro deve se sentir. Então, primeiramente, a gente tem que focar qual o meu lugar e como ajudar do meu lugar, porque eu ajudando do meu lugar o outro, né, me colocando ali na empatia, na compaixão, né, eu deixo o outro na força dele, para ele fazer o que ele dá conta. E eu no meu lugar, eu sinto leveza, tá? Então, qual que é esse procedimento? É entender um pouquinho como é que funciona o luto. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: olha, eu tô preocupado, né, com aquela pessoa, porque já passou 1, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e eu percebo que a pessoa não superou esse luto, né? E isso pode ser até de uma pessoa ou até mesmo de um animal, gente. Já não é nem primeira nem segunda vez que eu ouço, tá, pessoas chegando até mim e falando para mim: olha, até uso o termo, né, olha, que Deus me perdoe, porque às vezes a pessoa, dependendo para quem ela vai falar isso, pode ser visto de uma forma negativa. Eu senti mais a perca do meu animal que faleceu do que quando eu perdi minha mãe, quando eu perdi meu pai. Isso cabe julgamento, né? Não, como nada na vida cabe julgamento, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que ver isso
Isso já entra num outro processo que a gente chama de luto não reconhecido, que a gente pode estar falando num outro vídeo. Mas quando às vezes se refere a essa questão dos animais, muitas das pessoas acabam, né, falando, mas é só um animalzinho, compra outro, adota outro, porque você tá assim, porque você não consegue trabalhar, você não consegue viver mais, porque esse animal morreu. Então, primeiro, a gente tem que entender por qual tipo de luta essa pessoa está passando, tá? Em geral, quando a gente está falando, né, em relação à morte, de perca de alguém ou de algum bichinho, aquelas frases que geralmente tende-se a usar, mas com uma, é claro que a gente, né, tem a melhor das boas intenções. Nesse momento, a gente não sabe nem muito o que dizer para essas pessoas, né? A gente fica numa situação, até quem tá ali tentando dar o apoio, fica numa situação super delicada, porque não sabe o que fazer, o que falar naquele momento. Mas aí, o que a pessoa acaba, né, fazendo nesse momento? Ela, né, para dar aquela erguida, ela acaba falando, não, né, você fez tudo possível, tinha que ser assim, você vai superar, é só uma fase. Então, todas essas frases que geralmente a gente tende a falar para as pessoas, né, até com a melhor das boas intenções, né, que é tirar aquela pessoa daquele nível que ela está, isso não é legal, tá? Então aqui é mais para levar a consciência como é que vocês podem lidar com uma pessoa que está passando por isso, né? Então, a melhor forma, né, seja de um animalzinho primeiramente ou, né, de uma pessoa essa perca, é ouvir essa pessoa, é acolher ela, né? Então, acolher, o que eu posso fazer acolher? Se for uma pessoa que gosta, né, de afeto, dependendo também da aproximação que você tem com a pessoa, é abraçar, é ficar junto, é ouvir. Muitas vezes no silêncio que a gente pode estar fazendo alguma coisa por essa pessoa, não é ficar o tempo todo querendo falar algo, porque às vezes a gente entra, que eu falei, numa posição, como a gente não sabe o que fazer, o que falar, a gente acaba falando, né, demais. Acaba falando coisas para mais que não é aquilo que a pessoa quer ouvir naquele momento, né? Na verdade, ela quer um acolhimento, ela quer uma validação daquele sentimento que ela está sentindo, né? Aquela coisa assim, está tudo bem você passar por isso, seja, né, que faz uma semana que esse bichinho veio a óbito, seja 2, seja 3, seja 4, seja 5, né? Seja 1 ano, 2 anos. E aí é importante a gente entender que o luto, ele não tem um tempo, né? Hoje a gente já tem essa coisa mais aprofundada, né? Esse trabalho em relação ao luto. O luto, ele não é, né, uma coisa que a gente pode falar, dependendo de uma doença, olha, né, e falar de tempo determinado, não é um tratamento que tem um tempo, tá? O luto, isso vai variar, né, para cada pessoa, mas o luto, ele não é uma coisa que passa. É claro que vai ter, né, até num outro vídeo eu vou abordar isso para vocês mais assim, específico. Existe o que a gente chama de fases do luto, tá? Que são 5 fases do luto. Então a pessoa que está nesse processo de luto, e o luto, gente, já começa muito antes, às vezes, desse animalzinho morrer, tá? Então aquele processo, muitas vezes, que já é uma doença terminal, que já tem aquela questão que não tem um bom prognóstico, isso também, né, tô falando aqui dos animais, mas também, né, na parte humana, quando não tem muito, o luto, ele já inicia muito antes. Então o processo de luto não é também só, vem depois dessa perca, tá? Mas ele já vem num processo, né? Assim como num relacionamento que também não tá dando certo, aquele relacionamento que fica conturbado o tempo todo, que você já tá entrando ali também num processo de luto. Então olha como o luto, ele é algo muito maior. E quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre ele, a gente começa a saber lidar melhor, entender melhor as outras pessoas, para que a gente possa fazer algo, né, do nosso lugar pelo outro. Então, é super importante entender qual o processo, né, do luto. Então, as pessoas, elas vão passar por essas fases do luto.
que são 5 fases, que geralmente, dependendo do caso, já pode iniciar antes dessa perca, tá? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas olha, já tá tempo, e olha como a pessoa tá, e tudo mais. Então, primeiramente, é entender que não existe um tempo determinado. Antes se determinava um tempo para o luto pelo vínculo que a pessoa, né, tinha. Na verdade, não era nem pelo vínculo, era pela questão de qual membro da família. É mãe, pai? Então é 2 anos. É irmão? Então é tanto tempo. Hoje a gente entende que já não é mais assim. Porque às vezes o vínculo que a pessoa ela tem é muito maior, né, com o animal que ela viu nascer, que está com ela desde filhote, do que às vezes um pai e mãe, que pode ser que ela nunca tenha conhecido e de repente soube que faleceu, ou de repente nunca teve aquele vínculo mesmo afetivo com pai e mãe e de repente falece. É óbvio que ela vai sofrer muito mais pelo animal. Então, o que determina, né, como vai ser esse meu luto, né, e inclusive a questão de o quanto profundo isso vai ser para mim, essa dor, é o vínculo que eu tenho, né, com essa pessoa, com esse animal. Então é importante a gente começar a olhar para tudo isso e não minimizar mais, porque são animais. A questão não é ser os animais, a questão é o vínculo que eu tenho com aquele animal, que muitas vezes ele é maior do que um vínculo que a pessoa ela tem com o pai e mãe, né? Então isso é importante entender primeiro, e às vezes fica um pouco difícil poder ajudar o outro se eu não tenho esse olhar, porque às vezes o meu olhar que eu tenho para a relação de um animal é totalmente diferente do que aquela família que perdeu aquele animal. A minha visão, a minha consciência e a minha percepção em relação àquilo é totalmente diferente. Então às vezes fica difícil entender pelo que aquele outro está passando. E aí é o processo, né, que a gente fala da empatia. Que mesmo que eu não tenha passado igual, de repente eu não tenho aquela mesma visão em relação a como eu vejo esse luto, mas eu posso passar no lugar daquela pessoa e entender um pouquinho o que ela está passando. Então, como eu posso ajudar? É acolher, né? É validar aquele sentimento, deixar ela falar quando ela quer falar. E principalmente procurar, né, as pessoas que estão enlutadas, procurar essa rede de apoio mesmo, de pessoas que ela possa contar. Porque conforme ela não tem essa rede de apoio, principalmente a gente vê isso, porque as pessoas têm um pouco mais de empatia quando é alguém da família, né? É mãe, é pai, é filho, costumam ter um pouco mais de empatia para isso, para ouvir, para ter paciência. Mas quando a gente está falando de um luto, né, por uma perda de um animalzinho, as coisas complicam um pouco. Nem todo mundo, né, consegue ter essa percepção. Às vezes até se fala, olha, eu preciso de um afastamento no trabalho. Mas foi só um animal, por que você tá assim? Não tem afastamento no trabalho para isso, né? É só um bichinho, você compra outro, você adota outro. Então a gente tem que ter sim esse cuidado e procurar pessoas, né, tanto os enlutados, procurar pessoas que vão apoiar ela, né? E esse apoio que eu digo é realmente validar esse sentimento de estar falando desse animalzinho, nos momentos que ele precisa, de relembrar como é que foi, né? Então tudo isso é importante. Esse é o apoio, né, esperado para que isso, porque se a pessoa ela não se sente apoiada pelas pessoas ao redor, seja no trabalho, seja dentro de casa, fica, né, melhora logo, passa logo isso, você precisa voltar a fazer as coisas aqui, né? Não tem tempo, você é mãe, você é isso, você é aquilo, vamos, era só um bicho, não fica assim. Aí a pessoa, ela não vive aquele luto, né, que é necessário viver, ela vai engolindo aquilo, né, porque ninguém valida aquele sentimento. Então se eu for falar, né, por exemplo, com meu marido, eu sei que ele não vai validar, ele vai falar que é frescura, que é besteira minha. Então a pessoa vai engolindo aquilo. Aí esse que é o processo ruim, porque ela pode entrar numa depressão,
né? Até uma das fases do luto é a depressão, só que uma depressão que é muito mais complicada, porque essa depressão, a depressão que faz parte das fases do luto, né? É um período que a pessoa passa ali, né, quietinha, depressiva, lembrando tudo aquilo que for. Isso é normal, né? Só que quando isso começa a se prolongar muito tempo, isso pode entrar realmente numa depressão muito profunda, né? De um caos interno muito profundo. Então é importante olhar, né? Fazer esse olhar para dentro e inclusive para quem é as pessoas ao redor, para que consiga, né, de fato viver esse luto, porque senão isso vai ficar lá encapsulado lá dentro e depois pode voltar muito pior, né? Às vezes anos depois, num outro luto que vai ter com outro animal, né? E aí vem, né? A gente fala aqui dos complexos, né? Que aí aquilo fica fechadinho ali e num outro momento que aquilo associa aquela dor que eu passei, aquilo vem com uma força absurda, né? E aí às vezes o outro animal vai ser maior ainda. E tem um outro ponto importante que a gente precisa falar aqui também, que é assim, toda essa parte de luto, existe a questão das fases, né, que são normais a pessoa passar, né? E aí, os apoiadores, né, que querem ajudar essas pessoas, é importante saber das fases desse luto, mas também que não tem um tempo específico. É claro que, nossa, a pessoa já está anos assim. Aí precisa olhar num processo que eu falo de um aspecto mais profundo, né? Porque aí se a pessoa ela fica naquela coisa de continua negando, né? Porque a última fase do luto é a aceitação. Então não é que eu não vou sentir falta, que aquele luto, né, se desfez de mim, não. Ele vai estar ali, mas ele é ressignificado, né? Eu aceito que foi assim, né? Eu aceito que esse é o processo de todos, mesmo que isso ainda me cause um pouco de dor, de saudade, me faz lembrar de momentos, ok. Só que ao longo do tempo, aí você vai percebendo o quanto que a pessoa realmente ela tá lidando com isso, né? E como que é para ela também, aí entra um aspecto mais aprofundado, né? Aqui como eu trago muito a questão da visão sistêmica, qual, né, é a ligação dessa pessoa com a morte, como ela olha a morte. Porque às vezes tem um aspecto também individual de cada um, como ele lidar com a morte, tá? Então, como eu fui criada, né? Eu fui criada, sempre a minha família distanciou de velórios, sempre me colocou que a morte é uma coisa ruim, então isso já vem de certa forma de uma crença e valores, né, que a gente já traz de quem nos criou, né, da família. Assim também como tem questões ainda mais aprofundadas na visão sistêmica, qual a minha ligação, a minha alma em relação a essa questão com morte. De repente, ao que eu estou presa, que eu não aceito a morte de forma alguma. Que eu acho que eu deveria salvar todo mundo, as pessoas, os animais, e eu não aceito a morte. Porque tem pessoas que às vezes já conversam comigo e já começam a chorar só de pensar, né? Nossa, eu não gosto nem de pensar que meu animalzinho vai morrer. É claro que ninguém quer ficar pensando neste momento, né? Ai, do nada vou pensar num dia. Não é nesse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, conforme a gente vai vivendo e amadurecendo, a gente percebe, né, que é parte da vida, é um ciclo. Tudo que um dia nasce, ele vive e morre, né? Então, isso a gente está falando, né, de tudo, né? Desde nós, como as plantas, os animais. Então, não que a gente fica pensando nisso, mas ao mesmo tempo, o quão profundo é essa dor para mim de pensar na morte, o porquê que eu tenho tanta dificuldade em lidar com a morte, seja de quem for, das pessoas que eu amo, da minha família, eu não consigo lidar, senão eu morro junto. Então aí é um processo, né, um convite mesmo para se olhar, né, para olhar mais profundamente o que de repente a minha alma está presa, a crenças que eu trago de repente dos ancestrais, situações que de repente
a minha alma viveu também, né? E eu tenho dificuldade de entender esse processo da morte. E aí com isso eu vou ter muito mais dificuldade mesmo nesses processos de luto. Porque para mim a morte é uma coisa que eu não aceito. Não aceito a morte. E olha o quanto pesado você não aceitar algo que é maior que você. Né? Aqui não é questão de julgamento. É para levar consciência para vocês. O quanto que eu tô querendo ser maior do que inclusive, né, o divino, para querer julgar quem fica, né, quem não morre. É algo muito complicado, gente. É algo muito além de nós. E aquilo que eu não aceito, né, e que está muito além de mim, fica pesado. Então é um processo que quanto mais a gente enxerga, né, o que tem por trás dele, mais leve fica, mesmo que seja algo que causa dor, porque o rompimento do vínculo, ele causa dor. A minha gatinha que eu falo que eu sempre sinto muito ela, Clarinha, que foi a gatinha que eu mais tive conexão nessa vida. Tem outros gatos, mas igual ela sempre será única. Eu perdi ela no começo do ano e continuo sentindo saudade. Eu continuo sentindo saudade, apesar de meu processo já ter, né, começado do luto antes mesmo dela falecer. E até nisso os animais têm percepção de como fazer isso, que é um negócio impressionante, né, pra gente ir se acostumando com a ideia. Porque a maior parte, né, que eu vejo assim dos animais, quando eles começam a ficar muito doentes, eles tendem a se afastar mais dos donos, né? Mas ali, para mim, né, olhando de uma visão sistêmica, é claro que isso tem uma questão também em relação aos próprios animais, né? Isso da ancestralidade deles, de um comportamento, né, ancestral. Mas eu vejo também, como se eles falassem, se acostumam, né? É para você ir se acostumando sem mim. E você entender esse processo que agora, né, vai ser assim daqui para frente. Então eles têm essa percepção, né, muito, muito grande, né, muito além. Essa percepção deles ancestral de força maior. Ficou, né, aqui um vídeo até um pouco mais longo. Esse assunto realmente, né, do luto, ele é bem complexo, mas eu espero, né, que de alguma forma eu tenha contribuído para você, né, para tanto trazer um pouquinho mais de leveza, se você está passando pelo luto, e também um pouquinho mais de entendimento para as pessoas que estão apoiando pessoas enlutadas, tá bom? Espero que tenham gostado e um grande beijo. Sou imensamente grata por ser um canal facilitando a consciência de animais humanos através dos animais não humanos. Com muito amor e carinho, eu sou Jaqueline Pires Bertoli, médica veterinária, holística e sistêmica e terapeuta da família multiespécie.